Eu quero ler em Isaías, aqui no capítulo 40. Você conhece Isaías no capítulo 40? Olha só. Diz assim: consolai, consolai, consolai o meu povo. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. E eu amanheci com esse texto no meu coração. E muito provavelmente porque tudo que a gente tem assistido tem deixado o coração cansado e por vezes extremamente esmorecido. Você não acha que é isso que acontece também com você? Eu canso, para ser franco, eu nunca vivi um momento histórico mais propício para cansar a alma, cansar as emoções, aposentar as esperanças, frustrar os sonhos mais justos, mais dignos e até mais simples de serem realizados. É um tempo horroroso. Daquilo que está acontecendo à Terra, que não é a Terra, mas a humanidade, porque a Terra vai muito bem, obrigado, até melhorou com a pandemia, o meio ambiente está agradecendo essas férias curtas. O meio ambiente merecia férias muito mais longas, merecia um sabático de humanos no planeta para Terra se regenerar, as águas, os mares, as fontes, os ares, a atmosfera, tudo. Uma paradinha da gente, a natureza começa a melhorar, a se regenerar. Esse é um lado bom. Infelizmente, esse é o lado bom. A nossa catástrofe está dando folga à natureza para ela tentar se recuperar. Mas além da pandemia universal, que aparenta começar a entrar num estado de entendimento, compreensão e logo mais de medicação, vacina e controle, daqui a mais uns meses, se Deus quiser, nós vamos voltar a ter liberdade. Eu não diria nem voltar ao normal, porque eu, por exemplo, não quero mais um monte de coisas normais de antes que eu fazia por hábito e que estou me descondicionando delas durante a pandemia e verificando a desnecessidade total delas. Elas não precisam existir para mim, muitas delas. E a pandemia fez essa pedagogia se tornar visível, prática e experimentável. Então, eu não estou nem querendo o antigo normal, eu já vou partir para o novo normal do que a pandemia me propiciou de economia, de simplificação, de uma quantidade enorme de descobertas de coisas passíveis de serem feitas sem complicação, muito mais fáceis. Isso aí eu quero absorver para o meu cotidiano. E a pandemia não será o grande problema de 2020 no Brasil e no mundo. O mundo vai se recuperar. Vai dar um trabalho, muito prejuízo, muitas economias em estado recessivo, mas a economia a gente trabalha, a gente dá jeito, nós somos criativos, inteligentes, os que não são perversos, são capazes de produzir soluções rápidas. O grande problema dessa pandemia para nós que moramos nesse país não é a pandemia, é o que ela acelerou, intensificou, exacerbou,
de mais intenções que a gente já conhecia, eu pelo menos conhecia, e agora estão ficando públicas. São revelações da rudeza, da tosquice, da ogrice, do primitivismo, do atraso, da incompetência, da incapacidade. Não se faz nada para ajudar os que estão lutando contra a pandemia, em favor da vida humana, porque não há o menor interesse. Está revelado, dito, confessado que as prioridades são outras. A pandemia é para a gente aproveitar e fazer passar uma boiada de infrações do interesse da destruição do meio ambiente e outras coisas mais. O assunto que interessa é fofoca, é quem a gente bota, quem a gente tira, quem pode nos amparar para nos contar de onde está vindo o perigo que possa nos atingir, nos prender, nos deixar nus na praça. Tudo tem a ver com a autopreservação imbecil de gente que, se não tivesse culpa do cartório, não teria com que se preocupar de lugar nenhum. Eu vou me preocupar em me blindar, eu vou me preocupar em ter uma Polícia Federal que me informe todas as investigações pelo nome. Por quê? Para quê? Para quê? Não é minha alçada em relação à cidadania em geral. A Polícia Federal não é uma polícia de serviço pessoal, é do Estado e é judiciária. Por que alguém se preocuparia em ter informações nesse nível, a menos que tenha um rabo mais comprido do que o de um dragão perverso? E aí a gente vê esse país enlouquecido. Tem o coronavírus, mas tem um lunatismo geral, ódios, ofensas, xingamentos, respostas, trocas, e o povo morrendo. E o povo morrendo, e a miséria crescendo. E os ministros da saúde se alternando porque não suportam o obscurantismo. E uma quantidade ainda razoável, talvez 18% a 20% da população, aplaudindo o estado de insanidade como se fosse a melhor coisa que pudesse acontecer. Com ódio de uma palavra como essa minha, que só está pedindo a todo mundo que trate a vida com sobriedade, serenidade, inteligência, lucidez e racionalidade, e bote cada coisa no seu próprio lugar. Mas você quer ver como está tudo louco? O que tem de gente me ofendendo nessa hora, vocês não têm a menor ideia, porque o pedido acerca do bom senso e do bom trato e do respeito e da educação e do diálogo e da conversa se tornou uma ofensa para uma quantidade enorme de pessoas. Agora, a grande maioria não é assim, graças a Deus. A grande maioria não é assim. Se a maioria do nosso povo fosse assim, como esses 18% dessa cesta apodrecida de loucos ensandecidos manifestam ser, se a maioria fosse assim, nós estávamos perdidos. Sinceramente, eu ia fazer um esforço enorme para mudar para Sintra, para o meu Portugalzinho querido e discreto. Que coisa horrível. Quanta raiva no ar, quanta loucura, quanto espírito de entorpecimento sensorial, cognitivo, espalhado para todo lado. Por isso a palavra que me veio ao coração hoje é essa: consolai. Consolai o meu povo, aqueles que são meus, aqueles que creem em mim, aqueles que andam segundo a minha palavra, aqueles que calçam os pés com a preparação do Evangelho, que andam no chão dos meus caminhos. Consolai, consolai o meu povo.
Não é o povo da religião, o povo do cristianismo, o povo da igreja, o povo da doutrina. Não. É o meu povo, é uma categoria de gente que só Deus conhece. Às vezes a igreja desconhece esses a quem Deus chama de meu povo. Os chama de apóstatas, hereges, loucos, malucos. Hoje em dia é moda chamar gente boa, preocupada com a terra, com a vida, de marxista cultural. É um negócio muito maluco que aconteceu nessa era da terra plana. Meu Jesus. Consolai, consolai o meu povo. Essa gente que eu conheço, a quem eu quero bem, em quem eu tenho prazer, esses que são o laus de Deus, o povo de Deus, que estão também dentro daquilo que nós sociologicamente definimos como igreja. E também em grande multidão estão fora, absolutamente fora daquilo que a gente chama historicamente de igreja, mas são o meu povo, diz o Senhor. É gente boa, é gente misericordiosa, é gente compassiva, é gente bem-humorada para com a vida, é gente alegre, é gente cheia de fé, é gente acolhedora, é gente misericordiosa, é gente tolerante, é gente que não julga segundo a aparência, conforme Jesus ordenou, mas sim segundo a reta justiça, que é a prática do bem, a frutuosidade na vida, é o que manifesta a reta justiça. Consolai o meu povo, essa gente que eu conheço, cujo nome está escrito no meu livro da vida e não no seu rol de membros religioso. Consolai o meu povo, esse povo que está cansado, sobrecarregado, infeliz de ver tanta idiotice proclamada dos lugares mais altos, como se fossem oráculos de poder, mas são apenas oráculos de um poder infernal, que emanam do esgoto da alma, cheia de antagonismo, iniquidade, beligerância. É esse povo que não gosta disso, é o meu povo, diz o Senhor. É o povo que ama a paz, é o povo que quer harmonia, é o povo que quer o bem de todos, é o povo que quer distribuir misericórdias e bondades em favor de todos os seres humanos que possam ser alcançados por essas graças divinas, por esses socorros humanos. Esses são aqueles a quem o Senhor chama de meu povo. Esses são aqueles a quem Ele quer consolar. Consolai o meu povo, diz o vosso Deus. Falai ao coração do meu povo. E eu estou aqui em nome de Jesus pedindo a Ele a graça de falar ao coração desse povo a quem Deus chama meu. Consolai o coração do meu povo, falai a Ele, bradai-lhe, gritai, que está chegando o fim dessa milícia, desse tempo miliciano, desse tempo de milícia de ódio, de guerra, de choque, de suspeições perversas. Está chegando, brade. Isso vai ter fim. Isso não vai durar para sempre. Isso vai acabar. Tem tempo contado. Está já em estado regressivo. Fique calmo.
A vida não continuará assim. Com a graça de Deus, não é assim que vamos viver. Com a graça de Deus, não é assim que vamos viver. Nós temos consolação nos aguardando adiante de nós, e é nessa direção das consolações que o Senhor promete que trará, que nós todos, que somos seu povo, que andamos segundo a sua boa vontade e praticamos a sua vontade de amor e de misericórdia para com o nosso semelhante, nós que, por causa de um coração quebrantado, nos curvamos a esse modo de ser em Deus, em Cristo, a palavra é essa: deixe o seu coração ser consolado. A palavra que vem a mim é essa: grite, grite, brade, e diga que o tempo da milícia e dos seus milicianos do ódio vai chegar ao fim, e que a sua iniquidade, a iniquidade desse povo que se enganou com tanta loucura e praticou também tanta loucura e hoje está abrindo o coração, a mente e o entendimento, o Senhor te diz que a tua iniquidade também já foi perdoada. E que você já experimentou o suficiente para saber que o bom na vida é viver em paz, é escolher filhos da paz, porque espinheiros não produzem caqui, nem figo, nem uva doce. O ódio não produz boa vontade. As inimizades declaradas não produzem prosperidade. As sociedades divididas não vão a lugar nenhum, ao contrário, desabam, como disse Jesus, casa sobre casa, conflito, peso, desabará, é ruína, é a engenharia de Jesus que diz e aplica isso a todas as perspectivas da vida, você entendeu? Essa é a palavra simples, singela, que eu quero deixar com você. Tão infantil quanto é toda a palavra de Deus. Tão infantil quanto é toda a palavra profética. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Senhor Jesus, que essa palavra se agasalhe no coração de muitos e que de pouco em pouco a lucidez vá voltando, a luz vá se acendendo, a compreensão vá retornando e a ambição pela paz, pela pacificação e pela serenidade que se espalhe como saúde, cura e bem sobre todo esse país, retorne, volte, ou se instale, ou tenha uma chance ainda na história desse país. É o que eu te peço, Jesus. Em teu nome. Amém.